Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Quando a gente diz amém, a gente está dizendo assim seja. É com alegria poder, mais uma vez, estarmos juntos, né? Aqui na casa de Deus, onde nós viemos aqui, todos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo: adorar a Deus, edificar a nossa vida, alimentar a nossa fé, crescer diante do nosso Deus, nos aproximarmos mais dele e criarmos uma intimidade também maior com o nosso Deus, né? É com alegria ver aqui Esté depois de meses, né? Assim pessoalmente. Pelos recursos tecnológicos a gente vê todos os dias, se assim quiser, né, Marcelo? Mas nada igual como ao vivo e a cores, né? É um prazer estar com todos. É nesse dia que a gente nos reúne de uma maior forma ou numa maior quantidade, não é? E é bom estar na casa de Deus e estar também congregando com os irmãos, vendo-os, para podermos fazermos aquilo que nós viemos fazer aqui. Naum capítulo 1. Naum capítulo 1, a gente vai discorrendo aí esses versículos. Vamos orar. Deus Santo, Deus Poderoso, fala ao nosso coração nesta manhã. Fala, Senhor. Fala aquilo que nós precisarmos ouvir da Tua palavra. Que eu apenas seja instrumento nas Tuas mãos. Que o meu pensamento, as minhas palavras, que nada vale diante do que o Senhor revelou para que nós pudéssemos ter acesso. E é esta revelação a qual nós queremos, através dela que o Senhor nos fale, fala a Tua igreja, e enriqueça as nossas vidas com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Naum, a gente vai entendendo que ele foi depois de Jonas. E a história de Jonas, irmãos, conhece? Aquele profeta que por ora desobedece a Deus, de não cumprir aquilo que Deus determinara para que ele fizesse, e para onde ele fosse, ele tentou desviar de Deus, achando que ia conseguir, e não deu certo, né? Ao ponto dele se deparar de um navio que ia ele buscando outro destino, mas ainda assim lá ele falava com os marinheiros, e os marinheiros se converteram com a palavra de Jonas, conhecendo o Deus de Jonas, que é o nosso Deus, o mesmo Deus que nós adoramos nos dias de hoje. Então ele, entendendo Deus de Jonas, aprendendo dele, através da pregação de Jonas, ele diz: você está errado, você não está agindo certo não, então isso que está acontecendo aqui é por causa de você. Se o seu Deus é isso que você falou para nós, então ele não está nada satisfeito com o que você está fazendo. E o que está acontecendo então, você vai ter que ser retirado aqui da embarcação, do navio. E foi o que aconteceu. Meus irmãos já conhecem a história, que Jonas foi parar aonde Deus havia determinado para que ele fosse, através de um peixe grande, né? Mas a gente pode pensar que, quando Deus usa um profeta hoje para falar,
e logo, em poucos dias, ele usa um outro profeta para continuar falando. Não é bem assim. Sendo Deus um Deus eterno, que o tempo para ele vai existir para todo sempre, tanto um dia, um mês, um ano, ou vários anos ou séculos, para um Deus que é eterno, que é autoexistente, não faz diferença. Faz diferença para nós. Daqui a 40 anos aqui, quem estiver vivo vai estar totalmente diferente da sua fisionomia, né? Vai estar mais velho, vai estar mais experimentado de idade, alguns outros. E Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus usa Naum depois de mais de um século. Um século é 100 anos. Depois de mais de um século. Quando Jonas ali fala ao povo que Deus ia destruir aquela cidade e tal, e coisa aí, até dá aquela impressão que isso não acontece naquele momento, como se Deus não tivesse condições de fazer o que ele iria fazer posteriormente. Então, Naum, né, depois de Jonas, aquele que nasceu em Ecos, ao norte de Israel, Naum profetizou no século VII antes de Cristo, aproximadamente na época de Sofonias, de Jeremias, que foram outros profetas que Deus levantou para falar ao povo também. Cada um desses profetas relatou seus pontos de vista dos anos subsequentes. Profeta hoje, depois de um tempo Deus levantava um outro profeta e assim por diante. Relatou seu ponto de vista dos anos subsequentes à conquista de Judá pela Babilônia. Então, Naum profetiza sobre a destruição de Nínive, capital da Síria, que seria destruída por causa sempre da mesma coisa, da iniquidade do seu povo. Os assírios tinham conquistado, aterrorizado brutalmente grandes áreas do Oriente Médio no século VIII antes de Cristo, destruindo o reino do norte, Israel, e deportando seus habitantes em aproximadamente 721 a.C., depois sitiando Jerusalém em 701 a.C. A gente vai percebendo aqui que esses assírios era o dominante daquele momento, nesse período. Eles estavam imbatíveis, mas eles eram muito cruéis. A história conta, a gente consegue perceber que eles eram mais cruéis do que todos os outros. Por exemplo, do que os filisteus, do que os romanos. Mas Naum chega depois da passagem de Jonas, mais de um século depois, porque o povo estava preocupados que houvesse uma outra destruição, outra invasão, e que eles passassem pelos que eles já tinham passado anteriormente. Então, o que é que Deus faz? Deus chama Naum, levanta Naum no meio e vem confortar o povo, dizer: olha,
calma aí nessa hora. O seu Deus, o nosso Deus, Ele não vai vos abandonar, não vai deixar que isso aconteça. Novamente, porque nós temos um Deus que Ele nos protege. É um Deus protetor, é um Deus de amor, sim. Um Deus de bondade, sim. Um Deus de verdade, sim. Um Deus de justiça, um Deus de juízo também. Porque há alguns que levantam e falam e têm a ideia de que Deus é amor. Tem até o nome de uma igreja, Deus é amor. Deus é amor, beleza, bacana isso. Imaginamos que levantasse e aparecesse na placa uma igreja, Deus é juízo. Deus é juízo. As pessoas iriam olhar com um olhar diferenciado de Deus é amor, Deus é juízo. Então, Deus é amor. É tão amoroso, tão bondoso que criou esse maravilhoso plano de salvação para nós. Então, meus amados, podemos imaginar que o povo não se arrependiam, Jonas falando, e agora depois de mais de um século, eram esses mesmos, que naquele momento Jonas foi lá e pregou para eles. Essas pessoas não eram as mesmas pessoas que tinham se arrependido dos seus pecados depois de Jonas ter pregado em Nínive, mais de um século antes. Mais de um século antes, como assim eu já disse. Então, meus queridos, o povo de Nínive tinha voltado à iniquidade na época de Naum. E suas ações o levaram à destruição. Olha, vamos falar um pouco desses assírios, que eram maus. Eles, quando chegavam em um lugar que pegava o povo, que dominava, aqueles que eram considerados mais relevantes, ele pegava uma estaca e enfiava no ânus que saía pela boca. Eles pegavam pessoas que não se curvavam aos deuses deles. Interessante, né? Os deuses deles que eram deuses pagãos, deuses mortos, que não tinham condições nenhuma de fazer nada, que para eles eram deuses importantes, interessantes, a quem não se curvavam a eles, ele pegavam, cortavam em pedaços, as pessoas cortavam em pedaços, alimentava cães, dava aos cães, dava os peixes no reservatório, aos chacais, os animais, as feras, eles saíam alimentando os animais com as carnes que ele despedaçava, cortava das pessoas. E aos príncipes, aqueles que eram mais ainda acima, eles pegavam, colocavam, como eu falei na mensagem de 15 dias atrás, colocavam anzóis em suas narinas e acorrentavam-os, e saíam levando, passeando, mostrando, como se fosse em uma arena, para que as pessoas pudessem assistir, terem medo, e as nações vizinhas ficassem temorizadas a eles, ter medo de querer atacar eles. Eles faziam tudo isso. Mas a gente, ao estudar os ninivitas, tanto na época de Jonas quanto na época de Naum, podemos aprender que quando o povo abandona o pecado, o Senhor perdoa. Caso contrário, ele será destruído. Se a gente se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, delitos, Deus olhar para o nosso coração e dizer, realmente ele está arrependido. Deus é perdoador. Mas ao contrário, meus amados irmãos,
Como Deus é juízo, lembremos disso. Deus é amor, mas é juízo. Ele é justiça. Ele destrói. Ele diz: olha, povo de Judá, o nosso Deus, o seu Deus, Ele há de destruir aqueles que estão indo de encontro a Ele. Não vai permitir que vocês padeçam, sofram novamente. No livro do profeta Naum, podemos aprender também que Deus se importa comigo, com você profundamente, com seu povo, e não deixará que seus opressores escapem impunes. Ninguém escapa. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, detalhadamente, o que a gente extrai desses versículos. Deus não deixa nada passar em branco, não, meus amados irmãos. Não passam impune. Também podemos aprender sobre a grande misericórdia que o Senhor demonstra àqueles que confiam nele. Tamanha profunda misericórdia daqueles que confiam em Deus. Meus amados, a profecia de Naum foi provavelmente registrada no reino de Judá depois de 660 a.C. e antes da queda de Nínive, que ocorreu por volta de 606 a.C. O significado do nome Naum: consolador. Consolador. Diz que os assírios tinham duas muralhas, uma de 30 metros e uma outra que era um pouco menor, só que a outra já era, depois que passasse, a de 30. E numa largura que dava para colocar 3 carros enfileirados. 3 carros enfileirados. E diz que a largura dos muros, imagina, irmão, a largura dos muros era tão extensa, era tão larga, né, que os carros, os cavalos, as carruagens circulavam a cidade por cima dos muros. Imagine. É como se fizesse a ronda, sabe, irmão Marcelo? A ronda que esse carro aí da guarda municipal faz, rondando a cidade, vendo. Eles faziam ronda por cima dos muros. O segundo muro tinha essa extensão, a distância de um outro, chamado de poço, que para passar do primeiro era mais difícil, e chegar até o segundo você tinha uma profundidade de 18 metros. 18 metros. E no meio, em volta da cidade, passava um rio. Passava um rio. Então eles se sentiam seguros. Dá até uma lembrança lá das muralhas de Jericó, né? Eles se sentiam seguros, achando que nada era capaz de passar por essas muralhas e chegar até eles. Mas eles estavam redondamente enganados. E mais um detalhezinho de a posição da capital da Síria, na margem esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia, hoje, Nínive, hoje, onde seria Nínive hoje? Era uma cidade bela. Nínive encontra-se aproximadamente hoje, próxima à cidade de Mossul, no norte do Iraque. Nínive hoje fica situada no norte do Iraque. Então, Jonas, Naum, depois de 125 anos, aí Naum vem e ele começa, né, a falar
consolar o povo que ele não iriam sofrer. Mas vamos ver o que é que diz o versículo 1 de Naum. Olha, Naum tem apenas 3 capítulos e 47 versículos. 3 capítulos, 47 versículos. Vocês, lerão esses 3 capítulos de Naum em 15 minutos. Leiam. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Meus amados, vejam bem. O profeta Naum é o mesmo que enfatiza a doce verdade que Deus é refúgio do seu povo. Também destaca que o Senhor é o terror dos seus inimigos. Deus é o juiz das nações. Ele julga com equidade, ou seja, com justiça, os povos, quebra o orgulho dos poderosos, reduz a nada os altivos de coração. Fazendo uma retrospectiva, a gente vai perceber que a Síria já tinha levado o Reino do Norte para o cativeiro, em 722 a.C. Depois da queda de Samaria, ao norte, o pequenino país satélite Judá, ao sul, temia novamente as incursões expansionistas dos assírios. O que é isso? Excursões é um ataque súbito. Sabe o que é um ataque? Morte súbita. Para os irmãos entenderem melhor. Morte súbita. Está vivo, daí a pouco está morto. Então, o povo de Judá estava preocupado que pudesse acontecer isso com eles novamente. Um ataque assim de repente, como aconteceu em Israel. Os terroristas Hamas, a invasão, o ataque, não se esperava e houve. Então, o povo naquele momento estava preocupado que pudesse acontecer uma invasão dessa. Então, Naum trouxe uma mensagem confortadora para o povo ameaçado, afirmando que a maior potência mundial seria completamente destruída. Olha, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, estava usando Naum naquele momento para dizer: olha, diga ao povo de Judá que a maior potência que era os assírios naquele momento seria destruída. Seria destruída. Meus amados irmãos, uma mensagem de juízo ao mais poderoso império do mundo. Naum capítulo 1, versículo 1. Naum recebe uma visão da parte de Deus, uma sentença de juízo destinada a Nínive, capital da Síria. A gente pode aproveitar isso, naquele momento, destinada à Síria. Aquela sentença, aquele juízo, estava indo em direção aos assírios. Mas podemos trazer para nossos dias os erros, as falta de atenção do que é verdadeiro, do que é real, do que Deus sempre falou através dos seus profetas ao seu povo, ou a um povo, ou uma nação.
e desrespeitosamente não as observa como deveriam, não as cumpre. Olha para dentro do seu poder bélico, do seu exército, dos seus exércitos fortalecidos, do lugar que achava-se seguro para viver, sem sofrer ataque nenhum. Enchia-se de orgulho o seu coração e dizia: nada vai me atingir. Como pode eu ser atingido aonde eu estou, nessa posição que eu estou? Nada. E aí, meus amados, se a gente achar que as coisas da nossa vida, sendo elas feitas do mesmo jeito, da mesma forma, que você entenda que é certo, sem observar o que é que Deus determina para cada um de nós, e achamos que não vai acontecer nada conosco, estamos redondamente enganados, porque Deus está a observar todas as coisas. Ele conhece todo o nosso percurso, Ele sabe de tudo o que a gente até pensa, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, só Deus faz isso. Então, meus amados irmãos, essa poderosa nação cairá por terra. Naum está dizendo ao povo de Judá, dizendo: olha, console o seu coração, tenha calma, não fiquem aflitos. Mas, meus queridos, ninguém é tão forte a ponto de resistir ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém é tão forte ao ponto de resistir ao Deus Todo-Poderoso. Então eles achavam que não era possível. Podemos aqui destacar algumas lições. Primeira dela, a ira de Deus é irresistível. Melhor, irmãos, me adiantei um pouquinho aqui. Primeira delas, ninguém pode insultar a Deus e escapar. É disso que nós estávamos falando. Ninguém pode insultar a Deus e escapar. Quem vai conseguir insultar a Deus? Ver Deus como quem não vai fazer nada contra você de mal. Você não vai ser atingido, ninguém escapa. Está lá no versículo 2. Os irmãos pode projetar para os irmãos ficar observando. Versículo 2 do capítulo 1, tá? A gente encontra essa situação de que ninguém pode insultar a Deus e escapar. A segunda coisa, a demora de Deus em julgar os ímpios não é sinal de fraqueza. Capítulo 1, versículo 3a. Porque se a gente for pensar, analisar direitinho, vai dizer: bom, não veio depois de 125 anos, e Nínive não havia sido afligida, atingida. Deus não fez, não tinha feito nada. Mas eu lá no início falei que Deus é eterno, o tempo dele se cumpre no tempo que ele determinar. E agora, 125 anos depois, meus amados, a gente vai também trazer mais uma curiosidade dos assírios, que quando se levantava um profeta, falso profeta, né? Não é o profeta que era usado por Deus, como aquele monte, aquela ruma de profeta que tinha lá de Baal, que não servia para nada. Aí os assírios, os profetas, diziam que eles tinham que se arrepender de alguma coisa que tinham feito de errado. E aí o rei dizia: olha, eu vou decretar um arrependimento para o povo. Sabe um decreto que o rei, ele determina, a palavra de rei não volta atrás. Decreto para o povo que eles se arrependam dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Já viu isso? Eu já vi presidente
sancionar uma lei para não pagar uma dívida. Vamos decretar para não pagar essa dívida. Mas para que o povo se arrependesse, diz que até os animais se arrependeram com esse decreto. Engraçado, né, irmão? O rei decretou para que o povo se arrependesse. Aí vocês estão decretados para vocês se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Diz que até os animais se arrependeram. Já imaginou uma vaca tocando teclado? Porque disse que até os animais se arrependeram e estavam louvando. Dá para imaginar, irmão Ariel? Uma vaca tocando teclado? Ou louvando a Deus? Mas aconteceu isso. Houve um decreto para que o povo se arrependesse. Mas, meus amados irmãos, vamos continuando aqui. Terceira coisa, o caráter de Deus exige que o culpado seja condenado. O caráter de Deus, que é um caráter justo, né? Ao contrário dos homens, que agem com injustiça. Então, esse caráter de Deus o leva a fazer com que o culpado seja condenado. A outra coisa, o julgamento de Deus é inescapável. O julgamento de Deus, meus amados irmãos, ninguém consegue escapar, não. A gente consegue escapar de um julgamento dos homens, por mais que seja doloso o crime que cometera, consegue escapar. Mas de Deus ninguém consegue escapar. Está lá no versículo 1, na parte C, do capítulo 3. E a outra coisa, diante da manifestação do juízo divino, até a natureza estremece. Até a natureza estremece. Você vê o que acontece, né? Quando se levanta uma tempestade, um furacão, não há nada que consiga deter. Sai levando tudo. Um terremoto sai destruindo tudo, não há quem detenha. Um maremoto, não há quem consiga fazer com que aquelas águas sejam represadas. Elas vêm e passam por cima de tudo. E falando, meus amados, em juízo, que os homens podem escapar, tem uma história que conta que um homem havia sido condenado injustamente por um assassinato. E quem cometeu o assassinato foi uma pessoa da alta sociedade. Então o juiz fez de tudo para que ele fosse condenado. Mas aconteceu um fato interessante para os irmãos preencher mais um pouco os seus blocos de notas mentais, acrescentando mais alguma coisa. Diz que na hora do julgamento, o juiz não, ou procurando como resolver aquela situação, sem deixar nenhuma brecha, nenhum rastro de que um inocente ia ser condenado, ele pega 2 pedacinhos de papiro e coloca condenado e absolvido. Enrola, vê, Marineia? Enrola os 2 e estende a mão para o réu. O que você escolher será a sua sentença. Só que na mente de condenação do juiz, ele colocou condenado nos 2. E agora? Ele colocou condenado nos 2, viu, irmã Sandrinha? Diz que o réu, notando que havia maracutaia naquele julgamento, usou de sabedoria. E muitas vezes a gente precisa usar de sabedoria para tomar certas atitudes nas nossas vidas, viu, irmãos? Quando o juiz estendeu as mãos, olha, os 2 eram condenados, viu, irmão Marcelo? O que ele escolhesse era condenado. Aí ele escolheu um
e comeu. Ele escolheu um e comeu. Então, seu juiz, mostra aí qual foi o outro que ficou. E aí, os dois eram condenados. O que ele comeu, ninguém sabia, só o juiz, que foi ele quem tinha colocado, e o outro tinha condenado. Então eu peguei o absorvido. Então ele se safou da acusação, da condenação. Então, meus amados irmãos, vamos adiantar que a palavra de Deus nos tem. A ira de Deus vem sobre seus inimigos, mas sua bondade protege seu povo. Não é só o juízo. A ira de Deus vem, sim, mas a bondade de Deus protege seu povo. Está lá registrada no capítulo 1, do versículo 6 a 8. Os irmãos podem acompanhar. E destacamos aqui algumas lições. Primeiro, a ira de Deus é irresistível. A bondade de Deus é incomparável. E podemos aqui extrair 3 verdades. Deus é bom. Versículo 7a. Deus é fortaleza no dia da angústia. Versículo B. O primeiro, versículo 7b. Deus conhece os que neles se refugiam. No mesmo versículo 7, parte C. Então, meus amados, olha, Deus é bom. Deus é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Deus conhece os que neles confiam, se refugiam. A perseguição de Deus é implacável. Ou seja, ninguém consegue deter o que Deus determinar para acontecer. Ninguém consegue, nenhum ser. Mas a gente adiantando, a inutilidade da resistência a Deus. A inutilidade da resistência a Deus. É inútil alguém querer resistir a Deus. É inútil, não adianta, você não vai conseguir resistir a esse Deus. 3 pontos podemos tirar aqui. A natureza da resistência a Deus. A resistência a Deus dá-se em várias frentes. Primeira, na área do pensamento. Segunda, na área das palavras. Terceiro, na área das ações. Lembra quando a gente ora às vezes pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos, por palavras, por pensamentos, por aquilo que fazemos, que chamamos de atitudes? Não adianta resistir o pensamento a Deus, não adianta você estar falando contra Deus, não adianta, você não vai conseguir por muito tempo, não adianta você estar agindo contra o grande eu sou. Não adianta, meus amados irmãos. Está lá, versículo 9, versículo 11 na área das palavras, versículo 10 na área das ações. Mas, meus amados irmãos, a gente vai caminhando e percebe que a resistência a Deus foi feita de 2 formas distintas. Primeiro, foi uma resistência combinada, foi uma resistência audaciosa. A consequência da resistência, pensada e com ousadia. Sabe que quando o crime é cometido por doloso, crime doloso, que houve intenção de matar, se no caso o homicídio. Quando é culposo é porque aconteceu, mas ele não maquinou fazer aquilo, não foi premeditado. Então, algo combinado, planejado para você fazer. De bom, beleza. De bom, beleza. Se você planeja bem fazer as coisas,
organizar uma festinha de aniversário, organizar uma festinha de casamento, organizar as coisas com antecedência, planejar tudo direitinho para que no dia aconteça, beleza. Mas você planejar, né? Planejar para fazer mal, atingir alguém, como os assírios queriam agora, novamente, tentar nas suas expansões territoriais e alcançar mais espaço, e eles faziam outra coisa ruim. Pegava o povo, mandava ir para outros lugares, para outras cidades, deixando para trás os seus ancestrais, as suas heranças, para viver em uma terra estranha, e outros já haviam ele passado o fio da espada. Estavam planejando, mas aí Naum chega e diz: olha, povo, o grande eu sou está com vocês, está conosco hoje, continua conosco hoje, esse mesmo Deus, para nos proteger, para nos livrar das armadilhas, das ciladas do inimigo. E Naum se levanta naquele momento em Nínive para dizer ao povo que eles esperassem em Deus, que Deus agora, depois de 1 século e mais 25 anos, vamos dizer, só arredondando, que pode ter sido mais, pode ter sido menos, varia muito de historiadores, de pesquisadores, mas fica claro que o tempo era mais do que 1 século após Jonas ter passado e agora com a chegada do profeta Naum. Ele diz: acalma, que o Senhor Deus está contigo, não deixará que o teu povo sofra. A gente sabe que Deus permitiu muitas vezes que o povo passasse por dificuldades, derrotas, porque deram as costas ao grande Deus, ao grande eu sou. A gente sabe que quando Deus também permitiu que acontecesse alguma coisa com o seu povo por causa da desobediência. Mas, ao contrário, quando Deus diz: não, ninguém vai atingir o meu povo, nesse momento eu tomarei a frente, eu agirei em favor de vocês. O seu Deus está vendo tudo, não vai permitir que isso aconteça. Mas, meus amados, para concluir, a destruição dos inimigos de Deus e a redenção do seu povo. Aí, capítulo 1, versículo 12 a 15, vai destacar aqui 2 pontos. A descrição da destruição dos inimigos de Deus. Vejamos a seguir a descrição de Naum, que Naum faz, dos assírios. Sentiam-se seguros, mas diante de Deus não há quem esteja seguro se estiver contra Ele. Eles eram numerosos, muitos soldados, muita força bélica, era um exército forte. Mas, mesmo assim, eles serão destruídos. Que adianta? O homem pensar que ele pode tudo, ele ser cheio de orgulho, eu tenho, eu posso, eu mando fazer, e nem Deus vai me impedir. Igual aquele bobo da corte, que deu para ele a varinha que o rei passou para ele, quando encontrasse alguém mais bobo que ele. E ele disse: aí você é bobo que não se preparou para morrer, tome de volta. Então, meus amados, pode ser o maior e mais poderoso de todos. Naquele momento, os assírios eram o mais poderoso. Mas Jonas, depois que passou, primeiramente, pedindo ao povo que se arrependesse, aí Naum agora chega e diz: olha,
esse povo agora vai ser destruído. Esse povo agora de Nínive vai ser destruído. E alguns do povo de Israel, de Deus, pegaram esses mau costumes. Alguns dizem que um rei se prostituiu e foi, só mais uma curiosidade para encerrar, irmãos, e foi, adentrou lá para o meio dos assírios, e aí ele tinha uma imagem de bronze, viu, Marcelo? Uma imagem de bronze grande, e ela por dentro era oca, mas era um oco com espaço, bem espaço, uma imagem grande de bronze, com os braços assim, estendidos. Diz que eles colocavam lenha dentro, acendiam um fogo, fazia ali uma labareda de brasas, que esse bronze, essa imagem de bronze acrescia, ao ponto de ficar vermelha, da cor da blusa de Naili, e pegou o filho desse rei que se prostituiu, foi para o meio desse povo mau, e colocou ele no braço dessa imagem. Sabe aquele ferro que coloca no fogo e ele fica vermelho? Os braços da imagem de bronze estavam assim, vermelho. Aí colocou a criança ali, foi derretida ali no fogo. Eles faziam isso. Então, eram cruéis. Meus amados, veja o que é que diz aqui. Quando Naum diz, olha, a dinastia de vocês vai ser destruída, vai ser exterminada. A dinastia será extinguida, a idolatria será destruída, e o refúgio será sepultura. O que é que vai sobrar? A sepultura. Sabe, dinastia? Alguns irmãos talvez saibam, outros estejam esquecidos, e talvez alguém não tenha lembrança disso, ou conhecimento. Dinastia é quando eu sou rei, morro, aí meu filho assume o lugar, depois vai dando continuidade, né? A mesma família reinando sempre. Sai um, entra outro, sendo membro da mesma família. Aí diz aqui, não, que diz, olha, essa dinastia de vocês vai ser destruída, ela vai deixar de existir, não vai mais ser dessa forma. Deus vai levar vocês todos para o ponto final, que a senhora diz, olha, coisa certa é a morte, morte física, né? Para nós, em Cristo, é o início da nova vida. Oh, glória. Para nós, em Cristo, é o início da nova vida. Então, o final deles, a sepultura, ou seja, iam ser todos mortos. Então, meus amados, a redenção do povo de Deus, 3 verdades devem ser ditas aqui sobre a redenção do povo de Deus. 3 verdades do povo de Deus. Está se falando agora exclusivamente para o povo de Deus. Aí diz, a libertação é obra soberana de Deus. Soberano, Deus resolveu livrar cada um de nós da morte eterna. Obra soberana de Deus. Oh, glória. Deus é soberano, então o que Ele decidir, está decidido. Então Ele resolve, na sua soberania, não é? Nos libertar do império das trevas, do pecado. Mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. O livramento de Judá das mãos do poderoso império assírio não foi resultado da vitória. O resultado dessa bênção, meus amados irmãos, que Deus agiu em favor do seu povo, não foi por força do braço, não foi por força
deles, não. Foi Deus. Deus que agiu, que destruiu, que acabou a dinastia, acabou a idolatria daquele povo e levou todos eles para a sepultura. Então, não foi ação nem força militar de soldados judeus, mas de uma intervenção sobrenatural de Deus. A vitória deve ser celebrada. Está lá no versículo 1:15. A vitória Deus deu ao seu povo e deve ser celebrada. Celebrada porque o Deus agiu em favor do seu povo. E por fim, a adoração deve ser restaurada. Então, meus amados irmãos, a adoração a Deus deve ser restaurada. Como está a minha, a sua, a nossa adoração ao nosso Deus? Então vamos orar, pedir a Deus que restaure a nossa adoração, para que venhamos adorar a Deus verdadeiramente, como assim Ele deseja de cada um de nós. Como nós estamos adorando ao nosso Deus, vamos restaurar, melhorar, nos condicionarmos a estarmos numa posição de louvor e adoração ao grande Deus, ao grande eu sou, de uma forma louvável, que Deus se alegra. Então, meus amados, o vibrante otimismo de fé, o vibrante otimismo e fé de Naum, deve nos inspirar neste século inseguro, quando as forças de agressão ameaçam todos os países pacíficos, para que sejamos realmente o povo do Senhor, com o espírito de consagração e vitória. Amém? Deus, assim, irmão, nos abençoe com a tua palavra e nos faça refletir como devemos adorar o nosso Deus.